Abra sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia. Vou ler 3 textos aqui. O primeiro é em Jeremias, capítulo de número 17, versículos 7 e 8. Depois Salmos, Salmo de número 9, verso de número 10. E depois Provérbios de número 3, os versos de 5 a 6. Amém? Jeremias capítulo 17, versículo de 7 a 8, vai dizendo assim: Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar o fruto. Salmo de número 9. Os que conhecem o teu nome, confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. E Provérbios de número 3. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Amém, gente? Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, Deus, que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, Jesus. Nós queremos, Senhor, meu Deus, que o Senhor ministre, Senhor, meu Deus, aquilo que o Senhor tem reservado para nós, Pai. Que nós possamos entender, Senhor, o Teu chamado, entender o Teu querer, entender as Tuas vontades, Senhor, meu Deus, para as nossas vidas, Pai. Que não seja eu, Senhor, meu Deus, aqui, mas seja o Teu Espírito Santo, Senhor, falando através da minha vida, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Amém. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os irmãos, depois a gente lê esses textos. Quem aqui pode dizer assim: eu confio no Senhor? Amém? Quem aqui pode dizer assim: eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus e eu estou descansando por causa disso? Amém? Será? Fazer outra pergunta aqui. Quem aqui já recebeu uma promessa do Senhor e depois de um bom tempo pensou assim: isso aqui acho que não vai dar muito certo não? Amém? Vocês são crentes mesmo, hein? Eu já fiz isso já. Gente, muitas das vezes a gente faz alguns planos na nossa vida. Nós oramos a Deus, buscamos a Deus, entregamos nossa vida para o Senhor, e nós pensamos assim: não, esse é o plano que Deus tem para mim, esse é o plano que Deus falou comigo, esse é o plano que Deus colocou para a minha vida, para eu seguir daqui para frente. Mas muitas das vezes esses planos que a gente vem trazendo no nosso coração ao longo dos anos, que nós sabemos que Deus Ele falou para nós, muitas das vezes isso vai caindo no esquecimento, vai ficando para trás, a gente vai deixando de lado, e quando a gente percebe, a gente está agindo de uma maneira totalmente diferente daquela que era para a gente agir, da maneira como era para a gente agir. Hoje em dia é muito comum das pessoas traçarem planos para suas vidas e pensarem da seguinte maneira: se não der certo, eu tento fazer outra coisa, né? Esses tempos atrás eu estava em casa, e daí eu comecei a falar com a Val: não, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo lá, sei que tem, papapá. Daí, se não der certo, a gente pega, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, tal. Daí eu falei assim: mas tem alguma coisa estranha assim, porque presta atenção no que você está falando. Você já orou para Deus para saber se é isso mesmo? Porque eu estou ouvindo você falar o que você quer, mas é isso que Deus quer? Levei ali um puxãozinho de orelha, de leve. E muitas vezes a gente faz isso. A gente tem um certo, aquela vontade de fazer, aquela vontade de realizar, desejo de andar logo, desejo de acontecer as coisas logo, e a gente acaba deixando os planos de Deus talvez de lado ou esquecidos,
e acabamos fazendo o quê? Os nossos planos, né? Palavra de hoje, plano B. Quem já teve um plano B na vida aqui? Tem muito crente aqui hoje mesmo, gente. Pelo amor de Deus. Então vamos acabar. Ó, que o Senhor te abençoe, te guarde. Gente, plano B. Eu nunca fiz isso, vou fazer hoje pela primeira vez. Vira para quem está do seu lado e pergunta assim: você tem um plano B? Vou acabar gostando. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: acho que ele vai gostar de ficar falando isso. Vamos lá, gente. Gente, muitas das vezes a gente acaba traçando alguns planos, né, fora ali daquilo que é original para a nossa vida, e às vezes nem é por mal. Às vezes por algumas situações que acontecem na nossa vida, algumas situações que estão ao nosso redor, né? E a gente, quando vê, a gente está realizando as coisas com as nossas próprias forças, com aquilo que nós podemos alcançar, com aquilo que nós podemos fazer, não, com aquilo que depende exclusivamente de nós para realizarmos, e esquecemos da ação de Deus sobre a nossa vida. Esquecemos daquilo que eu acabei de perguntar aqui: você confia realmente em Deus? Nós esquecemos de confiar a nossa vida em Deus. E nós traçamos planos alternativos para a nossa vida. É lógico que, em relação a algumas coisas, nós temos que ter alguns planos alternativos, né? Por exemplo, eu combinei de jogar vôlei aqui com o pessoal aqui no final de semana, no sábado. Meu dia está marcado para isso. Choveu, vou jogar vôlei? Não vou, está chovendo, a quadra virou uma piscina. Oi? Então a gente tem que pensar em fazer alguma coisa, né? Vamos substituir aquilo. São coisas do nosso cotidiano. Mas existem algumas coisas que às vezes nós traçamos alguns planos alternativos antes mesmo de tentarmos ao menos que o plano original aconteça. E isso está virando algo muito comum hoje em dia na nossa sociedade. Antigamente, as coisas eram feitas para durar, né? Meu pai e minha mãe, eles têm presente do casamento deles até hoje guardado em casa lá, porque funciona ainda. Eu garanto aqui que quem tem mais de 20 anos de casado aí, 25 anos de casado aí, deve ter alguma coisa lá que ganhou do casamento ainda, né? O Evair, que cuida das coisas certinho, está tudo intacto lá, embalado no plástico filme, né? Tem certeza? Oi? Papel contact, tá vendo? Mas foi feito para durar. Só que, conforme o tempo foi passando, hoje em dia, por exemplo, a gente compra um celular. Antigamente a gente comprava o celular, ele ficava perfeitinho ali, pelo menos uns 2 anos ali ele conseguia. Hoje em dia, com 6, 7 meses de uso do celular, já está travando, você já quer jogar ele na parede, você já quer comprar outro, você nem terminou de pagar ainda o carnê lá das Casas Bahia, já está querendo comprar outro, né? Quem dirá com os relacionamentos? Com os relacionamentos, as pessoas pensam da seguinte maneira: eu vou casar, se não der certo eu separo e arrumo outro. Vou conquistar amizades, mas se não der certo tem mais um monte de gente ali que eu posso tentar, né? Em qualquer coisa a gente já arruma desculpa para poder abrir mão daquilo e partir para um segundo plano, e partir para um plano B. E isso é algo que tem afetado muito as pessoas, tem afetado muito as nossas vidas. E isso acontece exatamente porque nós deixamos de confiar em Deus. Nós deixamos de agir conforme Deus Ele quer que nós, né, façamos no nosso dia a dia. E fazemos as nossas próprias escolhas e deixamos de confiar na ação de Deus. Em 1 Samuel, capítulo de número 13, nós lemos o seguinte, versículos de 5 a 13, um pouquinho longo, mas vai dizendo assim: os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micamás, a leste de Bet-Avém, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão
para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei ao Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer-lhe o holocausto, disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo os mandamentos que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Amém? Gente, essa passagem vai falando exatamente quando Saul ele vem e oferece ali sacrifícios ali ao Senhor, em holocausto ali ao Senhor. Função essa que era única e exclusivamente dada ao sacerdote. Ele não poderia fazer isso. Mas veja bem, ele estava numa situação difícil, com medo, diante do exército filisteu. Acreditava que ele seria atacado, que o seu exército ali seria dizimado, que perderia ali a guerra. Então ele, com medo, ele parte para o plano B, que é o que? Se o sacerdote não está aqui, eu vou fazer a vez dele. E olha só que interessante, Samuel vem falando aqui no finalzinho que a gente leu: se você tivesse obedecido, o Senhor estabeleceria para sempre o seu reinado sobre Israel. Olha só algo que ele deixou de receber por exatamente não cumprir aquilo que estava determinado para que se cumprisse. Não realizasse o plano que estava estabelecido para que fosse realizado. Ele acabou o quê? Dando a oportunidade para que outras coisas viessem a acontecer sobre a sua vida. Quando nós deixamos de confiar em Deus e abrimos mão de estarmos na direção do Senhor, realizando os seus planos, deixando que os planos de Deus venham a trilhar as nossas vidas, a trilhar os nossos caminhos, nós podemos fazer exatamente como Saul fez. Agirmos por conta própria, agirmos com as nossas próprias mãos. E quando nós deixamos o nosso eu tomar conta de nós, quando nós deixamos o nosso eu realizar situações, realizar coisas que naquele momento eram desaprovadas ao Senhor, nós temos a chance de perder algo muito grande lá na frente. Não estou falando em relação a bênçãos, não, o Senhor vai me dar um carro, o Senhor vai me dar uma casa, vai me dar isso, vai me dar aquilo, não. Talvez seja uma coisa simples, mas nós acabamos tropeçando porque nós agimos conforme o nosso coração, ele quer agir ali naquele momento, e não conforme Deus ele determina que a nossa vida seja pautada, que a nossa vida seja realizada da maneira como Ele quer. E isso é muito importante. Quando nós fazemos nossas próprias escolhas, e deixamos de confiar no Senhor, a gente faz exatamente o quê? Abrimos mão da cobertura de Deus sobre nossas vidas e deixamos que as nossas vidas estejam exatamente como? Abertas para que inúmeras coisas possam acontecer. É como se fosse um guarda-chuva. A gente está sob a direção de Deus, está sob a proteção do Senhor. Eu preciso chegar até o carro, mas está chovendo, eu não quero me molhar. Mas o guarda-chuva quebrou. Poxa, mas alguém falou que vai trazer um guarda-chuva. Não, mas eu estou com pressa. Eu vou lá, molho, e acabo o quê? Sei lá, pegando uma gripe, pegando um resfriado, ficando doente. E eu acabei, o Senhor não queria aquilo para mim, mas aquilo acabou acontecendo. Nós saímos então da proteção do Senhor quando nós agimos por conta própria. E isso é perigoso. Poxa, mas para tudo na nossa vida então existe um plano de Deus? Para todas as coisas que acontecem na nossa vida existe algo determinado pelo Senhor? Nós temos a opção de querer aceitar a ação de Deus na nossa vida e de recusar a ação de Deus na nossa vida.
Isso é uma escolha que nós temos, é uma escolha que o Senhor Ele nos dá. A palavra de Deus fala que Jesus Ele veio e morreu por todos, certo? Mas a palavra de Deus fala também que nem todos serão salvos. Fala que naquele dia estarão 2 no campo, um será levado e o outro vai ficar. Ou seja, nós temos a escolha de querer aceitar a graça de Deus, de querer aceitar aquilo que Deus Ele tem para as nossas vidas, como também temos a escolha de o quê? Abrir mão daquilo que o Senhor Ele tem para nós. E às vezes a gente abre mão das coisas de Deus sem perceber, sem pestanejar, realmente a gente pega e perde essa oportunidade. Mas sempre vai existir um plano de Deus para a nossa vida. Em Gênesis capítulo de número 12, versículos 1 e 3, vai dizendo assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor tinha um plano para a vida de Abraão. O Senhor tinha um plano para que ele saísse de onde ele estava, que ele agisse conforme ele determinasse, que ele seguisse os caminhos que o Senhor tinha para que ele trilhasse, para que aí sim a palavra do Senhor viesse e se cumprisse na sua vida. Que seria abençoado a sua geração, que amaldiçariam os que o amaldiçoassem, e que a partir dele seriam benditas todas as famílias da terra. Mas olha só que interessante, Deus ele não pega para Abraão e fala assim: ó, sai da terra, da sua parentela, vai para lá, para onde eu vou te mostrar. Caso não dê certo, você volta para cá, a gente pensa o que a gente vai fazer de novo, para aí sim você pegar e fazer novamente algo que vai dar certo. Não, Deus ele sempre tem um plano, e o plano de Deus ele jamais falha. O plano de Deus ele jamais dá errado. O plano de Deus ele sempre trará algo importante e valioso para as nossas vidas. Às vezes a gente pensa assim: poxa, mas esse realmente é o plano que Deus tem para a minha vida? Esse realmente é o plano que o Senhor Ele quer para a minha vida? Mas parece que está dando tudo errado, parece que as coisas não estão acontecendo. Gente, se a gente for pegar na história, a gente for pegar na palavra de Deus, toda vez que Deus chamou alguém, que Deus entregou algo para alguém, que Deus mostrou os seus planos que tinha para a vida de alguém, algo aconteceu para que aquilo fosse atrapalhado, para que aquilo não fosse concluído. Então tenha certeza que se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Porque em tudo aquilo que nós lemos, tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós observamos na palavra de Deus, uma coisa é certa: aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Aquilo que Deus fala, Ele realiza. A palavra de Deus fala que Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas quando o Senhor fala, Ele cumpre. É a mesma coisa quando Moisés ele sobe ao monte. Moisés sobe ao monte, quando ele desce, o povo ali está ali festejando, criando bezerro de ouro, adorando a outros deuses. Seria muito fácil Deus falar assim: não, acabou, pega ali meia dúzia, pega ali Josué, pega ali Caleb, pega ali mais não sei quem, mais fulano, mais Beltrano, vocês pegam, saem de fininho aqui que eu vou levar vocês lá para a terra mana e leite e mel e deixa esse pessoal aí. Não, Ele cumpriu que levaria o povo para a terra prometida. Mesmo o povo desobedecendo, mesmo o povo agindo de uma maneira que não era para agir, o plano de Deus ele se concretizou na vida de Israel. O plano de Deus ele se cumpriu na vida do povo. Apesar dele querer, do povo ter que acertar as arestas, arrumar as coisas, mas o Senhor fez cumprir a sua palavra com o povo. E o Senhor ele cumpre a sua palavra conosco. Independente das vezes que nós tropeçamos, independente das vezes que nós caímos, independente das vezes que nós esquecemos,
Mas Deus, Ele não se esquece em nenhum momento de nós. Deus, Ele não se esquece em nenhum momento daquilo que Ele prometeu para nós. E é importante que a gente permaneça nele, confiando nele e esperando nele. Em Daniel capítulo 3, versículos 17 e 18, diz que: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei, e se não fique sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Gente, eu gosto muito dessa passagem, gosto muito dessa história, porque ela mostra para a gente a confiança que esses jovens tinham em Deus. Na confiança que eles acreditavam que mesmo Deus não os livrando ali daquele momento de temor, daquele momento de luta, daquele momento de aflição, eles continuariam e permaneceriam confiantes nele. Porque eles sabiam que Deus tinha algo muito melhor para eles do que simplesmente eles abandonarem o plano de Deus para suas vidas e criarem um plano alternativo, que era o quê? Que era simplesmente se dobrar ali a estátua, adorar ali a outro Deus, e as suas vidas estariam livres. Mas eles confiaram e permaneceram firmes no Senhor. E é muito bom e muito legal a gente pensar da seguinte maneira: poxa, realmente é legal confiar em Deus, é legal esperar em Deus, é legal a gente ter um plano A em Deus, é muito bacana a gente ler essas histórias, a gente se emociona com essas histórias, a gente chora na presença de Deus, mas isso aí é na vida dos outros. Na minha vida, se não der certo hoje, amanhã eu já estou procurando o plano B, se o plano B não der certo eu estou no plano C, se o plano C não der certo eu vou para o plano D, e assim a gente vai patinando, vai patinando, vai patinando, vai patinando e não sai do lugar. Até a gente parar para pensar e falar assim: poxa, o que será que está acontecendo de errado? O que será que está acontecendo que as coisas parecem que não estão fluindo, parece que tudo que eu tento fazer não dá certo, parece que tudo que eu tento colocar a mão não dá certo, parece que tudo que eu tento realizar não dá certo. Talvez seja porque nós estamos querendo realizar algo de nós, ao invés de realizar algo que Deus tem para nós. E isso é muito importante, gente. Quando a gente entende que a vontade de Deus ela é melhor do que a nossa vontade, a gente evita dor de cabeça, a gente evita dissabores, a gente evita tristezas, a gente evita confusões. Minha mãe vive falando para mim da seguinte maneira: ó, se alguma coisa está acontecendo, não está dando certo, pode ter certeza, isso aí não é de Deus não, porque Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de coisa certa. E às vezes a gente fica nisso: poxa, está patinando, não dá certo, mas eu vou tentar de novo, está patinando, não dá certo, eu vou por aqui, estou patinando, não dá certo. A gente tem que parar e ver, peraí, o que está acontecendo na minha vida? Do ponto que estava dando certo até agora, ou então do ponto em que eu via resultado até agora. Porque muitas vezes pode não parecer que está dando certo, mas conforme as coisas vão acontecendo, vão dando resultados, e nós vemos a ação de Deus sobre isso. Mas do ponto que parou de dar certo, do ponto que parou de dar fruto, do ponto que parou de dar algo que seja palpável e seja agradável aos olhos do Senhor, o que está dando errado a partir dali? Será que sou eu? Será que são as coisas no meu redor? Será que são as coisas que eu estou fazendo? Isso é interessante a gente parar para pensar. Isso é interessante a gente parar para analisar. Poxa, mas Deus realmente tem planos para a minha vida? Deus realmente quer fazer algo para a minha vida? É interessante que eu permaneça na presença de Deus? É interessante que eu permaneça insistindo naquilo que Deus um dia prometeu para mim? Como que eu vou saber se essa realmente é a vontade de Deus? Como eu vou saber se essa realmente é aquilo que Deus ele tem preparado para a minha vida? A primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Nós sabemos os planos de Deus através do seu Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículos de 9 a 11, vai dizendo assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu,
mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Através do Espírito Santo, nós começamos a saber e a reconhecer os planos de Deus para a nossa vida. Nós buscamos nele, nós entregamos nele, nós pedimos para que o seu Espírito Santo venha através de nós, para que a gente comece a discernir as coisas que são do Senhor, as coisas que não são do Senhor, aquilo que vem do nosso Deus, aquilo que não vem do nosso Deus. É interessante que, se nós dermos uma olhada na Bíblia, no Novo Testamento, nós vemos o Senhor falando ali com seus discípulos, falando ali através de parábolas, dando ensinamentos, mas muitas daquelas coisas eles não entendiam. Mas Jesus falava: agora vocês não vão entender, mas depois vocês entenderão. Quando o Espírito Santo, ele vem e começa a fazer parte na vida daqueles homens, eles começam a entender verdadeiramente as coisas que Deus tinha planejado para eles, as coisas que Deus ainda faria através da vida deles, os planos que Deus tinha para as suas vidas. E na nossa vida não é diferente. Quer saber o que Deus tem sobre a sua vida? Quer saber os planos de Deus para a sua vida? Busque a ajuda do Espírito Santo. Busque a presença do Espírito Santo. Se dobre na presença do Senhor, que eu tenho certeza que Ele irá falar no seu coração, que Ele irá apontar as direções a quais nós iremos ter que entrar, e o plano do Senhor irá se cumprir na nossa vida. Nós não vamos precisar de plano B, de plano C, de plano D, porque o Senhor ele vai realizar algo na nossa vida. Outro ponto que nós começamos a conhecer os planos de Deus, consultando a Ele. Jeremias capítulo de número 29, versículo 11, vai dizendo assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade, não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Só o Senhor sabe os planos que Ele tem para nós. E qual a melhor maneira de nós sabermos os planos dEle para nós? Perguntando a Ele, consultando a Ele. É interessante que, vamos pensar no nosso trabalho. Por exemplo, no meu trabalho, todo mês eu tenho que fazer um planejamento de manutenção, eu trabalho com manutenção. Eu sigo um boletim de manutenção. Para eu poder saber o que eu vou fazer esse mês, eu tenho que consultar um boletim que alguém fez, e aquele boletim vai estar falando: você vai fazer isso, 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 isso. Isso é uma manutenção que eu tenho que fazer todo mês. Essa é uma manutenção que eu tenho que fazer de 3 em 3 meses. Manutenção que eu tenho que fazer de ano em ano. Está tudo lá. Eu consulto aquilo e aquilo me fornece exatamente o que eu tenho que fazer. E na nossa vida com Deus é a mesma coisa. O que eu tenho que fazer para que os planos de Deus sejam concretos na minha vida e que eu possa saber o que Ele tem para a minha vida? Consulte ao Senhor. Os planos não são dele? Tudo não é para Ele, por meio dEle e para a glória dEle? Então consulte a Ele. Consulte aquele que escreveu os planos. Consulte aquele que planejou algo na sua vida, que eu tenho certeza que Ele irá se revelar a você. Eu tenho certeza que Ele irá falar com você. Olha só esse texto: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Não adianta a gente tentar fazer, a gente saber o que é melhor para a nossa vida, a gente achar que esse aqui é um atalho que a gente vai pegar, não adianta. Porque quem conhece os planos melhores para as nossas vidas é o Senhor. E com isso eu acabo me lembrando um pouco da história de Jó.
O pastor Wanderlei sempre fala bastante da história de Jó. Quando o Jó ele começa a questionar algumas situações, eu não deveria nem ter nascido, porque se eu ia sofrer, eu não sabia que eu ia sofrer desse jeito. Então, se eu ia sofrer desse jeito, para que eu ia nascer então? Já me matasse logo quando eu saísse ali do ventre da minha mãe, que era a melhor coisa que tinha. Daí no capítulo 38, Deus ele vai falando com Jó, Beleza, vai trazendo aqui para a minha linguagem aqui. Isso é o que você acha, mas e os planos que eu sempre tive para você? E os planos que eu sempre tive desde a fundação do mundo? Onde é que você estava quando eu pensei em relação a isso? Onde é que você estava quando eu dei ordem para o mar, vá até aqui? Onde é que você estava quando eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro, e isso? O Senhor ele é o dono dos planos. O Senhor ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Ele conhece o nosso desejo, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe aquilo que você deseja, Ele sabe aquilo que você almeja alcançar na sua vida, mas Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Eu adoraria ter muitas coisas na vida, mas talvez alguma dessas coisas que eu tivesse me tiraria da presença de Deus, talvez, não sei, mas Deus sabe. Talvez faria com que eu pegasse outros caminhos e acabasse o quê? Me desviando do plano original que Ele tinha para a minha vida. Deus sabe. Eu, quando eu me formei aqui na escola de especialista, eu tinha um desejo no coração de ficar aqui em Guará. Era o meu sonho. Entrei ali, falei, vou estudar, vou ficar aqui em Guará, tal. E eu sempre fui assim, sempre pensei assim, se eu estudar eu consigo. Se fulano de tal conseguiu, por que eu não vou conseguir? O que ele tem de diferente de mim? Não tem nada diferente de mim. Ele só estudou. Então, se eu estudar também eu consigo. E eu não sabia que a Val tinha feito uma oração para Deus. E ela quebrou minhas pernas com essa oração que ela fez para Deus. Nessa oração que ela fez para Deus, ela pegou e falou assim, Senhor, que ele saiba que ele não está lá pelas forças dele, que é o Senhor que colocou ele lá dentro, que é o Senhor que sustenta ele lá dentro. E ela só falou isso para mim depois. Enquanto eu estava lá dentro estudando, aí para quem não sabe, lá é difícil para entrar, pior ainda é para sair formado, que é muita prova, é muito estudo. E eu indo bem nas provas, eram 50 pessoas da minha especialidade, eu estava entre os 10 primeiros, ia conseguir ficar aqui perto. Na minha penúltima prova que eu fiz, eu falei, tá tranquilo, não vou estudar para poder tirar o necessário para eu me manter ali. Fazendo uns simulados ali, indo bem, tal, chegou na hora da prova, eu tirei 4,3 na prova, de 0 a 10. A média mínima ali que eu tinha que alcançar era 6. Eu falei, puxa vida, vou ter que fazer a segunda prova, daí eu tenho que tirar 7,7 para somar as notas, dá 12, é isso, Para dar 12, dividindo dá 6, fazer a média ali. Fui para a segunda prova, quanto que eu tinha que tirar na segunda prova? 7,7. Eu tirei 7,6 na segunda prova. Daí eu fui para a minha terceira chance. Na terceira chance, se eu não acertasse, eu ia pegar minhas coisas e ia vir embora para casa. E eu lá no alojamento e falava assim, meu Deus do céu, e agora, Jesus? O Senhor me ajuda. Eu nem pensava em questão de perder, eu pensava na vergonha de voltar para casa, de ter sido desligado. Eu falava assim, Jesus amado, eu estudei tanto, eu estudo tanto, por que não está dando certo? Por que não está dando certo? Daí, um belo dia eu orei assim, Senhor, eu não quero nem mais ficar aqui perto. Eu não quero nem mais ficar aqui perto. Que o Senhor me leve para onde o Senhor quiser. Que seja a vontade do Senhor na minha vida. Um dia antes da prova eu fui estudar, num laboratório. E eu acho que tinha mais umas 5 ou 6 pessoas na mesma condição que eu. A gente ficou lá uma manhã inteira estudando, uma tarde inteira estudando, a prova ia ser no dia seguinte pela manhã. Gente, eu não consegui estudar 1 minuto.
eu vi o pessoal estudando, apavorado, e eu abri o livro para estudar, e aquele negócio embaralhava, aquelas letras embaralhavam ali. Eu falava, Jesus amado Senhor, o que é isso? E eu sempre carregava minha Bíblia, né? Daí eu falei, quer saber, já estou aqui mesmo, vou ler a Bíblia, não estou estudando mesmo. Peguei a Bíblia, comecei a ler a Bíblia. Gente, eu não me lembro a passagem. O pior que é interessante, essas coisas só acontecem com crente, gente. Porque todo mundo que estava lá era crente e precisava de nota. Parece que Deus fez um ajuntamento ali, que aquelas pessoas precisavam daquilo. Gente, eu lendo ali e o pessoal olhando para mim, Bruno, você não vai estudar? Eu falei, não, depois eu estudo. Bruno, você não vai estudar? Não, depois eu estudo. Daqui a pouco eu lia, chegavam, vem aqui, ó, vamos ler isso aqui junto aqui. Daí eu lia com ele, tal, Jesus vai te abençoar, cara, pode ficar sossegado. Voltava para o meu canto, depois eu pegava outra palavra, vinha em outro, vamos ler aqui junto aqui, a gente lia, fica em paz que Jesus vai te dar graça, pô. Jesus vai te abençoar. Gente, eu sei que daí no dia seguinte foi a prova, eram 40 questões, 30 questões, eu tinha que acertar, eram 30 questões, eu tinha que acertar 19 questões. O Myron passou tranquilo, ele era da minha turma, inteligente. Eu sei que na última prova eu tinha que acertar as 19. Na primeira, eram 2 páginas. Na primeira página tinham 11 questões, na segunda página tinham 19 questões. Terminei a prova, tranquilo. Vamos corrigir. Daí sentou a estrutura do meu lado para corrigir, que só eu que estava fazendo a prova daquela disciplina. Primeira questão, errado. Segunda questão, errado. Terceira questão, errado. Quarta questão, errado. Eu falava, meu Deus. Quinta questão, errado. Sexta, errada. Sétima, errada. Oitava questão, errada. Nona questão, errada. 10ª questão, errada. 11ª questão, errada. Ela falou assim para mim, quanto você precisa acertar mesmo? Eu falei, 19. Ela olhou assim para o outro lado, só tem 19 aqui. Eu falei, Jesus. E eu fiquei, Senhor, não é possível. Foi o Senhor que me colocou aqui, Jesus. Virei a página, irmãos. 12ª questão certa, 13ª questão certa. E cada certa eu falava, glória a Deus, aleluia. É sério, ele falava mesmo, Senhor, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Gente, eu acertei as 19 da outra página. Senhor, que oração, né, da Val? Depois de tudo isso, me formei, que beleza. A Val virou para mim e falou assim, eu orei para Deus. Eu falei para ele mostrar que é por causa dele que você estava lá, não é por causa de você que você estava lá. Confiar em Deus é deixar com que os planos de Deus eles venham e ajam na nossa vida, ocorram na nossa vida. E quando nós consultamos ao Senhor, assim como eu lembrei de fazer naquele período, Senhor, eu só quero passar. Eu não quero mais ficar aqui, eu quero que o Senhor me mande para onde o Senhor quiser. Tá certo que Ele me mandou lá para Manaus e depois para a divisa com a Bolívia, lá, longe, mas tá bom. Deus preparou o tempo certo para que nós estivéssemos aqui hoje. E os planos de Deus, eles não acontecem em vão. Assim, quando nós fomos para Manaus, quando nós voltamos de férias aqui, até eu lembro na época, não sei se ela vai lembrar, ela achou ruim de eu falar isso para o irmão. A gente foi visitar a igreja que nós éramos, daí chegando lá na igreja, o irmão falou assim, e aí, como é que está lá? Vocês estão bem na igreja? Não, estão bem, graças a Deus. Lá eu estou aprendendo a ser crente de verdade. Como se fosse assim, mas aqui você não era crente? Aqui não dava para ser crente? Mas assim, as coisas que Deus proporcionou para que nós vivêssemos lá naquele lugar, as experiências que Deus Ele nos deu lá naquele lugar, né? Os perrengues que nós passamos lá naquele lugar, porque eram 2 crianças praticamente, 21 e 22 anos de idade, morando num lugar que não conhecia ninguém, só tinha eu e ela. Quando um discutia, tinha que ficar olhando para a cara do outro mesmo, não tinha como ligar para o pai, não tinha como ligar para a mãe, não tinha um WhatsApp, não tinha nada na época.
A Val tinha um celular com todas as fotos da família dela, eu fui mexer no celular dela, apaguei todas as fotos sem querer, ou seja, nem foto da família ela tinha mais para poder ver. Então assim, muitas coisas aconteceram, muitas experiências nós tivemos, e graças a Deus que nós tivemos isso, porque tudo isso fez parte do plano de Deus para a nossa vida. Tudo isso fez parte de algo maior de Deus para a nossa vida do que simplesmente aquilo que eu gostaria. Eu gostaria de ter ficado para cá. Mas talvez se eu ficasse para cá, eu não teria a minha vida disposta na obra de Deus como eu tenho hoje. Talvez se eu tivesse ficado para cá, muitas coisas, muitas experiências que nós tivemos, muito amadurecimento que nós tivemos, não só como casal, né, mas como pessoas, né, servos de Deus, pessoas ligadas à igreja do Senhor, nós não teríamos tido. Então os planos de Deus, quando nós esquecemos daquilo que nós queremos e entregamos a nossa vida na mão de Deus, nós consultamos a Ele, nós buscamos através do Espírito Santo, nós começamos a entender que o que Deus tem para nós é muito maior do que aquilo que a gente já pensou e imaginou. É muito maior do que simplesmente a gente pegar e realizar algo porque a gente conseguiu fazer, porque com as minhas forças eu consegui alcançar. Mas quando nós vemos a graça de Deus através da nossa vida, com algo sendo realizado em nossa vida, e nós enxergamos, não, eu só consegui isso, ou então eu só tenho isso hoje, ou só conquistei, alcancei isso hoje, porque a graça de Deus ela foi infinita na minha vida. Isso aí não é incomparável, irmãos. É melhor do que a gente conquistar algo com as nossas forças, é conquistar algo com a ajuda do nosso Deus. Porque quando Deus ele nos ajuda a alcançar, nos ajuda a conquistar, nos ajuda nos nossos planos, na verdade que os planos são dele, aquilo que nós alcançamos é perpétuo, enquanto nós aqui estivermos. Porque aquilo que Deus ele nos dá, ninguém pode tirar, porque Deus ele nos deu. E além de consultar o Senhor, nós também podemos saber dos seus planos através da sua palavra. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, vai dizendo assim: toda a escritura nos foi dada por inspiração de Deus, e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é um meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Ou seja, através da palavra de Deus, nós conseguimos entender, conseguimos compreender, conseguimos acertar as arestas da nossa vida, conforme o Senhor determina para nós. É o nosso manual de fé e prática. É o nosso manual do que acreditar, de como agir, de como fazer, através da palavra de Deus. E assim nós conhecemos que o nosso Deus ele é poderoso, que Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Nós sabemos que o que Deus promete de maneira alguma, Ele deixa de realizar, porque Ele é fiel à sua palavra. E assim nós vamos aprendendo conforme a sua palavra. E com isso, o que eu gostaria de deixar aqui com os irmãos, algo para que a gente possa guardar no nosso coração, em relação às coisas de Deus, em relação à nossa vida, em relação aos nossos relacionamentos, em relação ao nosso casamento, em relação a filhos, em relação a pais. Gente, não existe plano B, porque o plano A do Senhor, ele nunca falha. O plano de Deus, ele é perfeito. O plano que Deus ele preparou para as nossas vidas, ele é perfeito. Basta a gente confiar, basta a gente se entregar, basta a gente acreditar que Deus realizará o seu plano em nossas vidas. Eu gosto muito dessa passagem que a gente vai ler agora, 1 Reis, capítulo de número 19, versículos de 19 a 21, porque ela exemplifica exatamente isso, na confiança daquilo que Deus ele tem. Vai dizendo assim: então Elias saiu de lá
e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Olha só que algo interessante. Nós vemos aqui o chamado de Eliseu. Gente, quando Deus usa ali Elias ele estava ali numa situação que ele estava um caco. Estava um caco. Ele havia matado ali os profetas de Baal. Daí ele recebeu a ameaça de uma pessoa e fugiu, se escondeu. Mas mesmo assim o Senhor foi misericordioso com ele, falou com ele e deu-lhe uma missão, que era para encontrar com Eliseu. E olha que quando Eliseu ele recebe esse chamado, ele chega para Elias, ele não fala assim, então, mas como é que é esse negócio aí? Como é que funciona? Eu vou ficar quanto tempo fazendo isso? Eu posso de vez em quando fazer isso, ou então de vez em quando fazer aquilo, ou então eu posso de vez em quando voltar a trabalhar aqui, eu posso de vez em quando voltar aqui, ficar aqui com a minha família. Não. Ele simplesmente vira para Elias e fala assim, ó, só quero despedir dos meus pais, do meu pai, da minha mãe, e espero que eu vou voltar. E a confiança dele foi tão grande no Senhor, que ele pega tudo aquilo que ele estava fazendo, pega aqueles bois, pega o seu material de trabalho, ele queima, ele abre mão de tudo aquilo, dá ali às pessoas, e então ele pega e segue a Elias. Ele não queria saber se o plano que Deus tinha ali para a vida dele não ia dar certo, porque ele sabia que ia dar certo, porque era Deus que estava chamando ele. Ele não precisou ter uma alternativa, não, eu vou deixar minhas coisas guardadas aqui, porque se não der certo eu vou ter para onde voltar. Porque se não der certo eu vou ter como retornar. Não. Ele confiou que o plano B não existe, porque o plano A do Senhor ele é perfeito. E que a gente tenha essa consciência, igual aquela figura ali, ó, plano B, para a esquerda ou para a direita. Nem se preocupe com isso, porque o plano B ele não nos pertence mais. O Senhor ele vai restaurar os planos dele para as nossas vidas. Aquilo que Deus ele programou, aquilo que Deus ele planejou para mim e para você, o Senhor irá restaurar. O Senhor irá trazer a memória, o Senhor irá te dar novamente aquele sonho que Ele te deu, que você talvez tenha esquecido. Mas o que a gente tem que ter a consciência hoje é que os planos de Deus jamais irão se perder em nossas vidas. Amém? Fica de pé. Vamos adorar o Senhor.